Alô, 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 aqui para falar das novidades da semana no à la carte. Essa semana a programação tá original, filmes, tem um classicão, tem um filme inédito que acabou de sair dos cinemas e ainda tem 2 filmes que você não encontra por aí, desses filmes que não tá carimbado como clássico, mas que são muito potentes, fizeram bastante sucesso em festivais e circuitos independentes. Vou começar por A Última Vez que Eu Cometi Suicídio. O filme tem Keanu Reeves num dos papéis principais, aliás, tem um elenco incrível. Vou contar a história um pouquinho do filme e depois o que tem por trás. A história se passa nos anos 40 e o personagem principal, esse homem jovem que trabalha num bar, que leva uma vida assim meio solta, meio sem muita estrutura, mas que sonha em ter uma família, filhos, uma casa, aquela vida estável. A sua namorada tenta se suicidar, ele entra em pânico e vai embora. A história do filme é baseada numa carta real do Neil Real, que escreveu essa carta por Jack Kerouac, o grande beatnik, né? Onde ele conta esse período tumultuado da vida dele, que vai do verão até o Natal daquele ano. Essa carta foi encontrada um tempo depois da morte do Jack Kerouac e se tornou, de certa maneira, um documento muito valioso, né? Desse momento, dessa vida e dessas reflexões e dificuldades de um homem jovem naquele momento, depois da guerra, os Estados Unidos num momento de muito crescimento econômico, mas ao mesmo tempo muita gente ficando para trás. E acho que com esse projeto original o diretor conseguiu trazer o Keanu Reeves, o Adrien Brody, a Claire Forlani, a Gretchen Mol e vários outros atores que você vai reconhecer. É um filme muito original, bem filmado, bem produzido e que tem esse clima, né, de um homem jovem com sonhos e uma realidade muito diferente e que tenta viver nos sonhos e acaba encontrando o mundo real. Filme pouco exibido que a gente conseguiu pensar e trazer para vocês. A Última Vez que Cometi Suicídio. Agora um filmaço, Napoleão Bonaparte, dirigido por Abel Gance, um dos grandes nomes do cinema francês, talvez o maior nome do cinema francês antes dos anos 40. Ele começou no cinema mudo, mas pegou o cinema sonoro. Era um homem de extremo talento e que, ao perceber o potencial do cinema sonoro, ele pegou o filme Napoleão Bonaparte, que ele tinha feito ainda no cinema mudo, e trabalhou em laboratório para criar toda uma trilha sonora. Ele reeditou o filme e colocou uma trilha sonora e também dublou alguns diálogos. Além disso, ele filmou cenas adicionais com outros atores, complementando a história. E criou essa obra magistral. Se você gosta de história, se você tem curiosidade sobre a história da França e se você gosta de grande cinema, é muito bacana. É importante, muita gente não liga uma coisa na outra. Mas Napoleão Bonaparte começou a sua carreira na Revolução Francesa. Boa parte do filme se passa durante a Revolução Francesa, então você vai ter Danton, Marat, inclusive o próprio Abel Gance faz um papel, preste atenção, Saint-Just, que é um dos líderes da Revolução Francesa e que depois tem uma reviravolta e termina Napoleão assumindo o poder na França. Então é muito interessante esses homens que lideravam esse momento revolucionário tão terrível, convivendo, as traições, os processos e depois a liderança extraordinária de Napoleão Bonaparte. É um filme realmente marcante, tem uma produção grandiosa e o talento de Abel Gance para dirigir tanto atores como cenas grandiosas. Napoleão Bonaparte, de 1935, de Abel Gance. Encontros, de Hong Sang-soo. Um filme que estreou esse ano nos cinemas, o filme ganhou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Berlim 2021. Hong Sang-soo já é aqui prata da casa, né? A gente tem trazido vários filmes dele, é um dos grandes nomes do cinema coreano. A gente tem, claro, o Bong Joon-ho, que ganhou Oscar com Parasita, que faz filmes mais movimentados. E o Hong Sang-soo, conhecido como Woody Allen do cinema coreano, é aquele cineasta dos filmes onde as pessoas conversam, relações pessoais ou relações amorosas, que algumas vezes dão certo, às vezes não dão certo. Aqui a gente tem a história desse homem coreano que decide, de surpresa, viajar para Berlim, onde vive a namorada dele. E aí, encontros, não vou contar mais. Como todos os filmes do Hong Sang-soo, esse também é curto, é muito bem dirigido. Se você já conhece Hong Sang-soo, sabe o que te espera. E esse é um dos melhores filmes que ele fez nos últimos anos. Se você não conhece, uma chance de conhecer esse diretor talentoso para os diálogos, para as relações humanas. São filmes que começam assim, você fala, pô, mas quando você vê, você já mergulhou e parece que é uma vitrine e você está assistindo as pessoas vivendo relações amorosas, afetivas, e as suas relações pessoais. Além do filme Encontros, de Hong Sang-soo. Agora, Juventude em Ebulição. Esse filme é de 2015, mas é inédito no Brasil, nunca passou, embora tenha ganho 11 prêmios internacionais. Fez muito sucesso na época da sua estreia, teve na
seleção da Semana da Crítica no Festival de Cannes, vários outros festivais. Causou muito impacto, mas não chegou no Brasil. A história desse garoto de 15 anos que sempre no verão vai passar o mês de férias numa casa, né, de férias à beira de um lago ali no Canadá. E nesse verão em particular ele vai encontrar e conviver com 2 outros garotos da mesma idade, sendo que um dos garotos é um tanto quanto delinquente. Pequenos roubos, fuma, enfim, aquele tipo de mau elemento. E aí essas companhias vão causar uma série de acontecimentos, incidentes, acidentes, vão chegar nos limites e às vezes ultrapassar. Não vou falar muito, mas fala muito, né, desse momento em que a gente não sabe ainda muito o que é, o que não é, tá ali em conflitos, né, questionando, e aí, num determinado momento, numa determinada situação, acaba fazendo coisas, quem é que não fez na sua juventude, coisas desse tipo. No filme elas vão tomar uma dimensão bastante forte. Juventude em Ebulição. Bom, não falei que a programação dessa semana estava diferente? Um classicão, um filme que acabou de estrear nos cinemas e 2 filmes difíceis de encontrar, um deles inclusive inédito, mais um daqueles que a gente pensou para vocês. Monte sua programação, tudo isso a partir de hoje no nosso à la carte.